Bom dia, meus alunos do sexto ano da manhã e do sexto e sétimo ano do EJA. Bom, minha gente, nós vamos gravar aqui um pouco, vamos falar aqui um pouco sobre o nosso conteúdo, né, de povoamento, que eu falei a aula passada, e vamos falar como era o Brasil, a América Portuguesa nesse período, digamos assim, pré-histórico do Brasil, que foi bem antes do povoamento dos índios, que foram descobertos pela coroa portuguesa. Foi muito antes de sair, era, digamos assim, o Brasil pré-histórico. Então, assim, minha gente, como era o Brasil nessa região aqui? O Brasil, ele possuía uma vegetação baixa, bem baixa. O clima dele era seco e bastante frio. Ou seja, muito frio mesmo, tem um inverno bastante rigoroso. E por terem esse inverno bastante rigoroso, esses povos utilizavam a fogueira para se aquecer, para o uso também dos seus alimentos e também para expulsar animais ferozes, certo, minha gente? Nessa época, quem predominava em termos de animais aqui no nosso Brasil era a preguiça gigante, o mastodonte, que era uma espécie de elefante, e o macrauquênia, que era um animal também pré-histórico, bem como o tigre de dente de sabre. O tigre de dente de sabre, ele possuía esse nome porque ele tinha dentes bastante afiados e grandes assim. Por isso esse nome. Só que esses animais foram extintos, principalmente o mastodonte, e foram todos extintos, mas a preguiça gigante deixou o seu descendente, que é o animal preguiça, que é bem parecido com ela, mas o mastodonte, digamos que não deixou seus descendentes, nem o macrauquênia, certo, minha gente? Bom, passando para a explicação desses povos que habitavam aqui, deixando um pouco de lado os animais, vamos falar sobre os povos. Aqui, os primeiros habitantes do Brasil, eles eram coletores e caçadores. Coletavam frutos e caçavam animais pequenos, como os veados e as emas, para o seu consumo alimentício. Vamos falar de 3 tipos de povos que habitavam aqui o Brasil nesse período, que era o povo de Lagoa Santa. Eu inclusive falei até do fóssil de Lagoa Santa que foi encontrado, que foi Luzia, né, que denominaram o nome de Luzia. O povo Umbu e o povo Sambaqui. Bom, minha gente, em 1843, teve um arqueólogo dinamarquês, Peter Lund, que ele veio para Lagoa Santa fazer umas investigações e encontrar algumas ossadas de animais e de pessoas. Tempos mais tarde, em 1970, houve outra pesquisa no território de Lagoa Santa, que eu explorei até na aula passada, que encontrou até o fóssil de Luzia, né, que eu falei a vocês, e descobriram que esses povos de Lagoa Santa viveram há 8.000 ou 4.000 anos atrás. A característica deles eram povos baixos e magros, certo? Eles se alimentavam de peixes, caramujos gigantes que tinham no rio. E eles não tinham muitos anos de vida, eles não tinham expectativa de vida muito grande. Logo quando criança morriam, dificilmente eles conseguiam chegar aos 30 anos. Então, assim, minha gente, esse é as características do povo de Lagoa Santa na região de Minas Gerais. Agora eu vou passar a explicar para vocês o povo Umbu. O povo Umbu, eles viveram na região do sul e do sudeste. Eles eram extremamente habilidosos com a pedra. Isso mesmo, eles faziam armamentos com pedra, facas bastante afiadas, anzóis e, além de tudo, flecha com um bico bem afiado. Então, eles foram um divisor aqui no Brasil para o uso do arco e flecha e também da boleadeira. O que é boleadeira, professora? Boleadeira é uma arma feita com 3 pedras ligadas a um cordão, a uma corda de couro, e usavam para fazer caça de animais gigantes. Ainda hoje esse tipo de arma é usado na região gaúcha e principalmente na região dos Pampas. Pampas é uma característica de uma vegetação que tem na região lá sul. Então muitos usam isso aí e não sabem da sua origem desse artefato, certo, minha gente? Então o povo Umbu, eles eram bastante habilidosos com o uso da pedra e viveram na região sul e sudeste. Agora vamos falar sobre o povo Sambaqui. Isso mesmo, o povo Sambaqui, eles viveram na região do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, principalmente no litoral.
o nível do mar aumentou e eles foram viver justamente nessa região, se alimentando de tudo que o mar oferecia, ou seja, peixes. Então, como eram bastante ricos em peixes, eles não precisavam, o seu alimento era bastante rico, eles pescavam bastante peixes. Então, como eles tinham alimentos ricos, eles não precisavam estar se mudando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Além disso, eles pegavam as conchas e partiam ao meio utilizando o fogo e comiam os moluscos. E à medida que eles iam comendo as conchas, eles iam jogando os restos das conchas em um determinado local. E a ponto de que formou pequenas montanhas de concha, de tanto que eles jogaram essas conchas. E esses restos de conchas que se formaram pequenas montanhas, essas pequenas montanhas de conchas eram chamadas de sambaquis, por isso o nome deles de sambaquis. E eles depois pegaram, utilizaram e fizeram suas tendas em cima dessas pequenas montanhas de conchas. E quando morria algum parente deles, alguma pessoa lá da comunidade deles, eles enterravam nessas conchas, nessas montanhas de conchas e colocavam presentes ao redor dessas montanhas de conchas onde estavam enterrados seus parentes, porque eles acreditavam que o espírito vinha buscar esses presentes e utilizarem na outra vida. Então, assim, ainda hoje por essa região tem restos de sambaquis, ou seja, dessas montanhas de conchas, mas muitos foram destruídos pelo processo de indústria e as que restaram são utilizadas para o uso do cal, certo, minha gente? Bom, minha gente, eu queria falar para vocês sobre a agricultura da Amazônia, que surgiu há 7.000 anos atrás, e eles utilizaram, o principal alimento foi a mandioca. Eles utilizaram técnicas para extrair o veneno da mandioca, como prensando ela, peneirando, prensando, fazendo a farinha da mandioca, utilizando como alimento. Então, por muito tempo, a mandioca serviu de alimento para os povos, para os agricultores da Amazônia, que surgiu há 7.000 anos atrás. Então, assim, mais ou menos nessa época também, eles começaram a desenvolver a cerâmica. Eles pegavam o barro e aqueciam no fogo e faziam vasos, faziam pratos, faziam diversos artefatos para o seu uso diário e armazenavam em suas casas para colocar alimentos e tudo mais. Só que foi na ilha de Marajó, no rio Amazônia mesmo, na foz do rio Amazonas no século IV, por volta do século IV e do século XIV, que se desenvolveram uma cerâmica bem mais, digamos assim, bem mais fina, bem mais modelada. O pessoal da ilha de Marajó, os marajoaras, eles faziam cerâmicas desenhadas, pintadas, utilizavam a tinta vermelho, branco e preto e eram bem desenhadas e bem mais delineadas do que as cerâmicas do povo mesmo, dos primeiros agricultores que surgiram na Amazônia. Então, assim, minha gente, a cerâmica marajoara ainda hoje ela é muito bem falada. São artefatos extremamente históricos e extremamente valiosos que ainda hoje eles são utilizados como contrabandos. Então, minha gente, uma cerâmica bem mais desenvolvida nesse período aí que surgiu no século IV ao século XIV foi a cerâmica do povo marajoara, que eram povos que habitavam ali próximo à foz do rio Amazonas. Então, a nossa aula termina por aqui, falando sobre os agricultores da Amazônia, bem como o surgimento da cerâmica na região da Amazônia, e bem como também a cerâmica marajoara, que era uma cerâmica mais bem feita, mais delineada, que eles utilizavam a cor vermelho, preto e branco. E ainda hoje ela é extremamente valiosa e utilizada como contrabando. Então, minha gente, eu vou cobrar isso na atividade de vocês. Espero que vocês assistam bem direitinho a esse vídeo aula. Tenham uma boa semana e, por favor, faça a nossa atividade. Certo? Tenham um bom dia. Obrigada.